boa tarde, pessoal que está assistindo a gente hoje. Bem-vindos ao Conitec em Evidência. Hoje é o nosso 9º encontro do ano 2017. Meu nome é Aline. Então, como a gente bem sabe, esse programa tem como finalidade debater e aprofundar temas de relevância da área de gestão e avaliação de tecnologias em saúde, além de difundir os conteúdos produzidos pela Conitec e também pelos núcleos de avaliação de tecnologias em saúde. E os nossos encontros eles são transmitidos de duas maneiras, por videoconferência, onde os participantes podem estar conectados conosco e podem assistir ao vivo, fazer perguntas, e também por vídeo streaming, onde os participantes podem acompanhar nos seus computadores e mandar perguntas para o nosso e-mail, que é conitec.evidência@saude.gov.br. E o tema desse encontro, então, é utilidade dos testes diagnósticos para decisões em saúde, que será apresentado pela doutora Fabiana Floriano, que é tecnologista aqui do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias de Saúde. E nós temos um tempo de 40 minutos para a exposição da Fabiana, e depois mais 20 minutos para perguntas ou discussões, e vocês podem então mandar as suas perguntas para o nosso e-mail. Com você, Fabi. Boa tarde a todos. Eu fui incumbida a apresentar hoje o tema referente à utilidade dos testes diagnósticos para decisões em saúde. Eu me preocupei em trazer inicialmente algumas questões teóricas e, claro, algumas formulinhas matemáticas, e deixei nos slides de forma que vocês possam fazer consultas caso queiram depois, voltar, rever e tentar entender melhor, caso não dê tempo de, apenas nesse encontro de hoje ficar tudo muito claro. Bom, então o trabalho clínico, ele consiste na busca de diagnóstico de doenças, E para isso são utilizados os testes diagnósticos, que são exames feitos geralmente para identificar ou descartar, a presença de uma doença. O diagnóstico ele também pode ser feito não só via exames clínicos laboratoriais, mas também a partir de uma boa anamnese, um conjunto de sinais e sintomas, podem fazer com que o clínico chegue a um diagnóstico e queira utilizar apenas um teste para comprovar. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente como importante é a teoria das medidas. Por quê? Porque quando você faz um teste diagnóstico, nada mais é do que mensurar, para detectar ou não detectar tanto a presença quanto a ausência da doença. Então, é importante, primeiro, ter critérios bem definidos para estabelecer o diagnóstico. Definir claramente cada variável. Por exemplo, digamos que nós queremos fazer testes para detectar hipertensão. Então, o que é que eu considero hipertensão? Quais são os níveis tensionais? Digamos que sejam superiores a 140/90. Esse é o que eu vou considerar. Apenas isso não. Eu também posso determinar que ele seja mensurado em 2 vezes. E entre as 2 mensurações haja um intervalo, por exemplo, de 4 horas. Então, isso é definir muito claramente qual o seu método para mensuração do que se quer. É importante também a utilização de instrumentos com validade e precisão para medir o fenômeno epidemiológico. As medidas, elas são mensuradas, e elas tendem a nos expressar uma realidade, mas nem sempre temos certeza de que aquilo que foi captado ou que foi deixado de captar, existe ou não existe na vida real. Então, existem alguns componentes que nós precisamos aprender sobre as medidas. O primeiro é o erro. O que seria o erro? O erro é uma variação randômica, aleatória, não intencional, que causa uma distorção da medida tomada. Ele é um resíduo das repetições ou uma circunstância adversa qualquer causa uma alteração daquela medida. Mas por ele ser randômico e aleatório, ele não compromete quando se faz um conjunto de medidas, esse conjunto, porque ele não é repetido em todas as medidas, ele ocorre em algumas. O outro componente é o bias, viés ou tendenciosidade. Esse sim, ele é mais complicado, em relação às medidas
quando se fala em mensuração de grupo ou população, porque é uma variação sistemática. Então, ele ocorre em todas as mensurações, ele causa um viés daquelas medidas, né, que você entende que é o real, mas não é. Então, existe uma distorção praticamente em todas as medidas. Isso pode se dar por um erro de calibração do instrumento ou um erro de aplicação do instrumento. O outro componente é a precisão, que é o oposto do erro, né? Então, a medida precisa é aquela que não tem uma variação randômica, né? E essa precisão você pode avaliar através de testes de confiabilidade, reteste de capa. E tem também o outro componente da medida, que é a validade, que é o oposto do viés, né? E é basicamente sobre a validade que a gente vai falar nesse encontro, né? As medidas de validade são a sensibilidade, especificidade, a acurácia e os valores preditivos, positivo e negativo. Então, fazer um pouco assim, treinar um pouco a nossa mente para a gente entender a diferença entre a validade e a precisão, né? Aqui a gente tem aquele jogo do tiro-alvo, né? Então, a gente tem um alvo que é feito de um quadrado com um círculo e o centro do círculo com uma bolinha menor é o centro de onde se quer mensurar. Então, a gente observa que nesse primeiro quadro, à esquerda superior, né, os tiros eles vão aleatoriamente em diferentes pontos e em diferentes direções. Então, esse atirador, a gente pode chamar ele que é um atirador que não é nem preciso e nem válido. Quando você passa para o quadrinho do lado direito superior, você observa que todos os tiros eles se concentram no canto esquerdo superior do quadrado. Então, ele tem uma precisão. Sempre que esse atirador mira, ele consegue acertar, né, na mesma direção. Mas ele não é válido, porque ele está fora do alvo. Se você passa para o tiro-alvo do seu lado esquerdo inferior, você observa que os tiros estão semelhantes, né, ao mesmo quadrinho acima. Eles estão espaçados. Então, esse atirador ele não tem precisão, ele não consegue acertar no mesmo ponto. Mas ele é válido, porque você vê que todos os tiros estão dentro da roda, não estão espalhados pelo quadrado. E, por fim, né, o último quadrinho, que é o da sua direita inferior, é aquele atirador que ele é preciso e válido. Preciso porque ele consegue acertar a medida sempre na mesma direção e válido porque ele está medindo no centro, né, do alvo, que é o que você quer. E é mais ou menos isso que a gente trabalha na vida real, né? A epidemiologia ela lida com alvos móveis, né? O tipo todo eles mudam e é importante você ter cuidado e usar medidas que sejam válidas e que sejam precisas. Esse é o nosso objetivo. Alguns problemas na medida. Os problemas eles podem se dar basicamente por três questões: ou pelo entrevistado ou informante, ou pelo entrevistador, ou pelo seu instrumento de coleta. O entrevistador ou informante é quando você tenta identificar condições que favoreçam a mentira do entrevistado, né? Avaliar se ele não é influenciado por outros depoimentos, ou às vezes quando você faz uma coleta, por exemplo, numa cidade muito pequena, as pessoas rapidamente informam as outras que você vai estar chegando na sua casa, então isso pode te dar um viés na medida, porque as pessoas já não vão ser pegas de surpresa. O entrevistador, para evitar que haja problema nas medições através do entrevistador, é importante que ele seja treinado para fazer aquela aferição, seja de entrevista, seja de medição. Então, se for de entrevista, é importante que não tenha uma intenção de induzir respostas, né, através de um tipo de anotação ou repetindo, né? E se for de aferição, o treinamento para que ele saiba usar de forma adequada, né, aquele instrumento de medição e que possa ter um padrão de confiabilidade entre os diferentes entrevistadores. E quanto ao instrumento, né, se for um instrumento não padronizado das respostas, por exemplo, instrumentos às vezes com resposta aberta, a depender da interpretação, eles trazem diferentes medidas, ou respostas induzidas, onde você não deixa todas as opções cobertas, então a pessoa não tem uma opção de resposta. Isso pode te dar um problema na medida, porque aquilo que você quer responder não consta ali nas opções do instrumento, ou dupla interpretação das questões. Quanto à validade operacional dos testes diagnósticos, né?
Então, é importante avaliar a qualidade desses testes, desses instrumentos. Os componentes que podem estabelecer essa validade operacional são, como eu falei no início, a sensibilidade, a especificidade, a acurácia e os valores preditivos. E a gente vai tentar entender o que é cada um deles. Então, a sensibilidade nada mais é do que a capacidade que o instrumento tem de avaliar e detectar os verdadeiros positivos entre os indivíduos doentes, ou seja, detectar a doença quando ela está de fato presente. A gente pode entender como uma operação matemática, né, que é uma divisão, é uma proporção. Então, a sensibilidade me diz a proporção dos verdadeiros positivos entre todos os indivíduos doentes. Né? É o quanto que aquele teste consegue detectar de positividade de doença quando a doença existe. A especificidade, né, ele avalia a capacidade do teste em detectar os verdadeiros negativos entre todos os indivíduos que não estão doentes. Ou seja, ele afasta a hipótese da doença quando de fato ela não existe. Né? Matematicamente, a gente entende como a proporção de verdadeiros negativos entre todos os indivíduos sadios, não doentes. Então, é a probabilidade que o teste tem de dar negativo quando você não tem a doença. E a acurácia é a soma da sensibilidade e da especificidade. Então, é a capacidade que o teste tem, né, de detectar doença quando você está doente e a ausência da doença quando não se está doente. Então, é a propriedade do instrumento em diagnosticar corretamente uma dada população. Então, a gente está aqui a nossa tabelinha 2x2, que basicamente nos respalda, né, em toda essa explanação. E a gente vai ver que na parte superior tem escrito a verdade, padrão ouro. Então, é preciso a gente primeiro entender que sempre que se estamos testando um teste, ele precisa ser comparado com algo. E esse algo vai ser sempre um teste teoricamente melhor, que é o que a gente chama de padrão ouro. Então, eu vou ter na coluna a definição do que o padrão ouro detectou: doente, não doente. E nas linhas, o que o teste que você está avaliando detectou. Então, é o que o teste diz que é positivo na primeira linha e o que o teste diz que é negativo na segunda linha. E aí a gente vai trabalhar com esses conceitos. Então, eu tenho, na verdade, 4 possibilidades ao aplicar um teste diagnóstico em um indivíduo. A primeira possibilidade é que o teste seja positivo, e aí a coluna da verdade dos doentes é a letra A. Então, ele é positivo na presença da doença. Então, nessa coluna primeira, a letra A são os testes positivos dentre todos os doentes, que é o A mais C. É o que a gente chama dos verdadeiros positivos. A outra possibilidade é que seu teste dê positivo, mas que você não esteja doente. Então, quando o seu teste dá positivo, é a primeira linha, é a letra B, o teste deu positivo, mas você não está doente, né? Por isso que você está na coluna dos não doentes. Isso significa um falso positivo. A terceira possibilidade é que o exame seja negativo, né? O exame diz que você não tem a doença, quando você está na ausência da doença. Então, seriam os verdadeiros negativos. Então, o teste negativo é a segunda linha. Na ausência da doença é a letra D, que está na coluna dos não doentes. Então, esse é o verdadeiro negativo. E a última possibilidade seria o falso negativo, que é quando o seu teste diz que você não está doente, então é a segunda linha, o teste negativo, mas que na verdade você está doente, é a letra C. Então é um falso negativo. O resultado do exame falsamente disse que você estava sadio quando você está doente. Então essas são as 4 possibilidades. Em cima dessas possibilidades a gente calcula, né, o que a gente viu que são as validades do teste, a sensibilidade, a especificidade e a acurácia. Então vamos lá, a sensibilidade é a capacidade que o teste tem de te dizer, olha, você está doente quando de fato você tem a doença. Então, se ele detecta a doença, é um verdadeiro positivo, que é o A, dentre todos os doentes, que é o A mais C.
A especificidade é a capacidade que o teste tem de detectar saúde ou ausência da doença dentre a população que não está doente. Então, são os verdadeiros negativos, que é a letra D, né? Então, você não está doente, ele identificou isso, dentre a população sadia, que é o B mais D. E a acurácia é a soma dos dois. Então, vai ser os verdadeiros positivos, A, os verdadeiros negativos, mais D, sobre toda a população, ou todos os indivíduos sadios e doentes, que é A mais B mais C mais D. Então, o que eu acabei de explicar, vocês podem ver nessa fórmula que vai ficar aí, né, para mais tarde a gente poder revisar e tirar alguma dúvida. Bom, a outra medida que eu falei da validade operacional são os valores preditivos. E a gente pode ter os valores preditivos positivos ou negativos. Diferentemente da especificidade e sensibilidade, o valor preditivo não é uma propriedade do teste, né? Ele é a probabilidade que o teste tem, caso positivo ou negativo, né? Ele pode detectar tanto um caso quanto um sadio. Se a gente tenta pensar matematicamente, é a probabilidade da doença ou a probabilidade da ausência da doença, dados os resultados que o teste diagnóstico te dá. Então, a gente já não está falando mais no que ocorre da população, doentes e não doentes. A gente está falando da capacidade do teste em identificar doença ou ausência de doença dentre todos os diagnósticos que o teste fez. Então, voltando para a nossa tabela, vamos tentar entender. Se eu estou falando da capacidade dele identificar a doença, a gente está novamente falando dos verdadeiros positivos, que é o A. Só que agora eu não quero saber dentre os doentes, que é o A mais C. Eu quero saber a capacidade que o teste diagnosticou verdadeiramente positivo dentre todos os diagnósticos positivos que o teste fez. Todos os diagnósticos positivos é o A mais B. Então, a gente entende que o valor preditivo positivo é a proporção dos verdadeiros positivos A entre todos os indivíduos com teste positivo, que é A mais B. É diferente de indivíduos doentes, que é A mais C. E o mesmo raciocínio a gente faz com o valor preditivo negativo. Então, é a capacidade do teste identificar a ausência da doença, o verdadeiro negativo, que é o D, dentre todos os testes que deram negativos, que é o C mais D. Diferente da especificidade, que era o verdadeiro negativo, D, sobre os não doentes, que era o B mais D. Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Bom, aí são as fórmulas do verdadeiro positivo e negativo, também para que vocês possam consultar caso tenham alguma dúvida. Então, assim, o que determina o valor preditivo, já que eu disse que não é uma propriedade do teste? O que define esses valores são justamente as propriedades dos testes, que é a sensibilidade, especificidade e também o quanto que aquela doença ocorre numa população, que é a prevalência da doença na população. Para o mesmo teste, né, se ele é aplicado em diferentes populações, na população onde a doença for mais prevalente, o valor preditivo positivo vai ser maior e o valor preditivo negativo vai ser menor. Quanto mais sensível, né, quanto maior for a propriedade de sensibilidade do teste, maior será o seu valor preditivo negativo. Por quê? Porque maior segurança você vai ter de que um indivíduo com resultado negativo, de fato, não tenha doença, né? Já que ele é um teste muito sensível para detectar a doença. E quanto mais específico for seu teste, ou seja, quanto melhor a capacidade que seu teste tem de diagnosticar a ausência da doença, maior vai ser o seu valor preditivo positivo, pelo mesmo motivo, porque mais segurança você vai ter de que o indivíduo com resultado positivo, de fato, tenha a doença. Essas são outras fórmulas que você pode calcular o valor preditivo, positivo e negativo, quando você entende que a prevalência da doença, a sensibilidade e a especificidade podem interferir, né? Então, dá o mesmo resultado das outras, mas os parâmetros que se utiliza já não são mais os testes positivos e negativos, e sim as propriedades do teste e a prevalência da doença na população. Existe uma relação entre as propriedades de sensibilidade e especificidade. Na verdade, você pode entender como uma balança, né? Um trade-off entre as duas. Se um teste ele é
ele tem um percentual maior, uma melhor capacidade de identificar a sensibilidade, ele perde na especificidade. Se ele ganha em especificidade, ele perde em sensibilidade, né? Então, o teste, quando ele tem uma escala contínua, é importante você determinar um ponto de corte. Então, até onde eu aceito, né, essa perda e esse ganho, essa troca entre a sensibilidade e especificidade. Vai depender do seu objetivo, do que você quer mensurar. Mas existe uma forma de como isso pode te ajudar. Então, você deve, né, escolher esse ponto de corte pensando sempre no valor onde existe o menor erro possível, tanto de falsos positivos quanto de falsos negativos, né? Porque não é interessante, ao fazer um teste diagnóstico, você obter um resultado equivocado, seja da presença da doença ou da ausência, né? Você quer um resultado verídico. Então, isso tem que ser o que está em mente sempre ao se escolher esse ponto de corte. A gente também precisa ter em mente que não existe um instrumento 100% perfeito para a detecção da doença, quanto também 100% perfeito para a não detecção da doença, né? Na verdade, isso é uma balança. Então, a gente pode utilizar as curvas ROC, né, como uma forma gráfica para justamente avaliar essa relação entre a sensibilidade e especificidade do teste. Então, plotar essa relação num gráfico pode te ajudar a definir qual o melhor ponto de corte, né? Ela também é utilizada, a curva ROC, para você comparar 2 ou mais testes diagnósticos de uma doença. Então, vamos lá tentar entender um pouquinho essa curva ROC. Esse é um desenho da curva ROC, né? Você tem no meio um traço espaçado, que seria a diagonal, e aí você tem no eixo Y, né, o da ordenada, a representação da sensibilidade desse teste, que é a proporção de verdadeiros positivos. E no seu eixo X da abscissa, você tem o complemento da especificidade, que é 1 menos a especificidade, que é a taxa de falsos positivos. E aí a curva, ela é desenhada, né, dentro desse gráfico. A gente observa que quanto mais próxima essa curva estiver do canto superior esquerdo desse gráfico, melhor será o poder discriminatório desse teste diagnóstico. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais distante desse canto a curva estiver, ou seja, quanto mais próximo dessa diagonal essa curva se aproximar, significa que pior é o poder de discriminar doentes e não doentes como propriedade desse teste. Então, o ponto de corte, ele sempre deve ser escolhido pensando na localização nesse extremo da curva, próximo a esse canto superior esquerdo. Se vocês somarem, né, os valores que tem do eixo X com o eixo Y, vocês vão ver que sempre vai dar 100%. Então, se eu escolher um ponto onde a sensibilidade é 80% e cruzar com 20% do 1 menos a especificidade, eu teria o 100%, né, que seria a soma total. Então, a gente observa que, de fato, é nesse canto superior esquerdo que o meu ponto de corte vai dar um maior e o melhor balanço entre a propriedade de sensibilidade e especificidade. A acurácia, que é o poder discriminatório do teste, que, se a gente lembrar, é a sensibilidade e a especificidade, que é aquela capacidade que o teste tem de diagnósticos corretos, seja para a doença, seja para a ausência da doença, ela pode ser mensurada na curva ROC a partir da área. Então, é um cálculo sobre a área dessa curva que define essa acurácia. Então, quanto maior a área, melhor será o teste diagnóstico. Então, quanto mais a curva se aproxima dessa extremidade superior esquerda, maior será a área e melhor será a propriedade desse teste diagnóstico. Aqui um exemplo na curva para comparar diferentes testes diagnósticos. Então, a gente observa que aqui está definida como estádio D, seria o melhor teste, aquele que consegue a maior sensibilidade e a maior especificidade, quando comparado com o C, com o B e com o A. O A seria o pior teste, porque é aquele que estaria mais próximo, né, da diagonal. Se a gente traçar uma diagonal nesse gráfico,
a gente observa que essa curva do estádio A é o que está mais próximo da diagonal. Então, seria o teste de pior propriedade de diagnóstico. Ainda na validade operacional, a gente tem que pensar que ao escolher um teste, você tem que levar em consideração a sensibilidade e a especificidade, que são as propriedades. E o que é mais importante para vocês? Se é detectar a doença ou se é detectar a ausência da doença. Quando você ganha em sensibilidade, ou você pega um teste que tem uma sensibilidade maior, você perde em especificidade. E vice-versa. Foi o que a gente viu na propriedade da relação do trade-off entre sensibilidade e especificidade. Os testes sensíveis, eles são muito usados para rastreamento de doença em grupos populacionais. Eles são utilizados principalmente quando há necessidade de se diagnosticar uma doença potencialmente grave. Por quê? Porque se o teste é sensível, ele é muito bom em detectar a doença quando a população está doente. Então, se você tem uma doença potencialmente grave, você tem muito interesse, né, em detectar a doença. Você não quer deixar que os indivíduos doentes sejam diagnosticados como falso negativos. Por isso, ao escolher um teste, você vai optar por um teste onde tem uma maior sensibilidade comparado com a especificidade, porque o seu objeto é identificar os doentes. Já os testes específicos, que são aqueles que são muito bons em detectar a ausência da doença nos indivíduos saudáveis, eles são bem utilizados para confirmar diagnóstico, né? Raramente resultará um teste positivo quando o indivíduo não tem doença, quando o teste tem uma alta especificidade. Então, você vai ter poucos resultados falsos positivos. Por isso que quando você quer confirmar o diagnóstico, é interessante que você opte por um teste de alta especificidade. Testes múltiplos. Eles são utilizados quando você aplica vários testes, né, para o objetivo de um mesmo diagnóstico. Você pode usar os testes múltiplos em duas formas, ou em paralelo ou em série. Então, a utilização desses testes na prática clínica, eles tendem a ajudar para aumentar a qualidade do diagnóstico e diminuir, né, o número de resultados falsos, seja falso positivo ou falso negativo. Então, quando você quer dar uma notícia, né, de diagnóstico ou de ausência de diagnóstico ao paciente com mais certeza. Então, às vezes, você pode usar testes múltiplos, diferentes testes para diagnóstico da mesma doença. Os testes em paralelo são aqueles testes que são solicitados ao mesmo tempo. Eles são feitos ao mesmo tempo para o diagnóstico da doença. E o em série não. Ele é feito sequencialmente. Você só vai passando de um teste para o outro a partir do momento que o primeiro realizado foi dando positivo. Para o cálculo da sensibilidade e especificidade dos testes múltiplos, é fundamental que os testes isoladamente eles sejam independentes entre si. Então, isso é um pressuposto que tem que ser respeitado. Se os testes isolados eles forem dependentes entre si, os valores de sensibilidade e especificidade tenderão a ser superestimados, né? Está acima do valor verdadeiro. Então, só é interessante aplicar, né, a sensibilidade conjunta, especificidade conjunta em múltiplos testes quando o indivíduo ou quando o pesquisador garante que a aplicação desses testes e os resultados desses testes, eles respeitam o pressuposto de independência entre si. O teste em paralelo, geralmente, ele é utilizado quando o clínico tem necessidade de um diagnóstico mais rápido. Então, você aplica vários testes para o mesmo diagnóstico. Você solicita todos os testes ao mesmo tempo, né, e qualquer resultado positivo dentre todos esses testes identifica um caso. Já o resultado negativo, ele só será considerado se ele for negativo em todos os testes realizados. Então, esse teste em paralelo, ele tem por objetivo aumentar a sensibilidade e, consequentemente, o valor preditivo aumenta. Por outro lado, a especificidade e o valor preditivo positivo diminui, ainda naquela balança, né, no trade-off. Como é que se calcula a especificidade e a sensibilidade do teste paralelo? Então, a gente pode entender
que o TP+, que é o teste paralelo positivo, né, ele vai ser a união dos testes realizados em A, que deram positivo, unido aos testes realizados em B, que deram positivo. Se você tiver mais um outro teste, seria unido ao teste C, que deu positivo. Mais um outro unido ao teste D, que deu positivo. E assim sucessivamente. Eu trouxe o exemplo só de aplicação de 2 testes em paralelos para ficar mais simples. Então, a sensibilidade do teste em conjunto ou combinada em paralelo, ele é calculado utilizando-se as regras para o cálculo de probabilidade para a união, porque é unido os positivos de A com os positivos de B, em 2 eventos independentes, porque a gente tem que respeitar o pressuposto da independência. E aí o cálculo nada mais é do que a sensibilidade do teste A mais a sensibilidade do teste B menos a sensibilidade do teste A vezes a sensibilidade do teste B. Né? Isso é matemática, né, sobre probabilidade de união. E a especificidade, ele respeita a regra de cálculo para probabilidade condicional. Porque o que a gente viu? Que o resultado negativo, né, vou voltar um slide, repare. O resultado negativo, ele só é considerado se todos os resultados forem negativos. Por isso que a gente fala de probabilidade condicional. Porque para eu ter uma especificidade, ele tem que ter dado negativo em A e negativo em B. Então, ele só será considerado se os 2 testes derem negativos. E o cálculo é feito através da especificidade do teste A vezes a especificidade do teste B. Os valores preditivos positivos e negativos, neste caso, eles são usados calculando aquela fórmula que considera a sensibilidade, a especificidade e a prevalência da doença. Os testes em série. Né? Então, os testes em série são aqueles que a aplicação do teste subsequente só deve ser feita a partir do momento que o primeiro teste ou o teste anterior deu resultado positivo. Então, ele é muito usado no processo diagnóstico sem urgência, né? Que você pode aplicar um teste, depois aplicar o outro, né? Diferente do teste em paralelo. Ou em casos de testes caros, onde você não pode necessariamente aplicar logo o teste caro, você vai fazendo outros testes mais baratos e confirmando o diagnóstico até a confirmação final. Inicialmente, a gente utiliza o teste mais seguro, né? E depois os mais caros ou testes que necessariamente colocam o paciente em algum tipo de risco. Eu já falei, né, que os novos testes eles só são solicitados em função do resultado do teste anterior, que tem que ser positivo. E no teste em série é considerado positivo se todos os testes resultarem positivos, que é o que é considerado negativo do teste em paralelo. Lembra a condição do negativo em paralelo? Todos têm que dar negativo. É isso que acontece no positivo. Ele só é considerado se todos derem positivo. O teste em série, ele aumenta a especificidade do diagnóstico e, consequentemente, o valor preditivo positivo. E aí faz o contraponto. Reduz ou diminui o valor da sensibilidade combinada e o valor preditivo negativo. Os cálculos são semelhantes e utilizam a mesma lógica, né, das probabilidades. Então, o teste de sensibilidade em série vai considerar a interseção entre o teste A e o teste B. Se tivesse o teste C, a interseção com C, com D e assim sucessivamente. Então, a sensibilidade combinada dos testes A e B vai ser calculada utilizando-se a regra para o cálculo da probabilidade de interseção entre esses 2 grupos, né, de 2 eventos, que é uma probabilidade condicionada. Então, seria a sensibilidade do teste A vezes a sensibilidade do teste B. E a especificidade, ela é calculada considerando a probabilidade para a união de 2 eventos independentes, que é a especificidade do teste A mais a especificidade do teste B, menos a especificidade do teste A versus a especificidade do teste B. Da mesma forma, o valor preditivo positivo e negativo dos testes em série também é feito considerando aquela fórmula que tem a prevalência da doença, a sensibilidade e a especificidade do teste. Outra propriedade que a gente tem é a questão da confiabilidade do seu teste.
né, que seria a capacidade que aquele instrumento tem de não variar os resultados, que é muito importante. Você quer que seja um instrumento confiável, né, que você aplique e ele te dê sempre um resultado, né, real e que ele esteja isolado a algumas variações. Então, sendo utilizado por diferentes operadores, é importante que o teste ele esteja imune a isso. Ou que se você aplica o teste ao longo do tempo, a variável tempo ou mudanças que ocorrem durante o tempo também não devem interferir na capacidade do seu teste em obter o resultado. Então, esse instrumento ele tem que ser muito bem feito, a ponto de sempre mensurar da mesma forma, independente de quem opera, de quem aplica o instrumento e também independente do longo do tempo. Ele tem que ter a capacidade de poder medir essas variações ao longo do tempo sem alterar o instrumento. Então, essa seria a qualidade do instrumento. Ele mede a estabilidade ou a consistência da mensuração, seja por diferentes operadores ou seja pela sua aplicação em diferentes momentos no tempo. A classificação quanto à confiabilidade pode ser a classificação reteste, de aplicação ou de avaliação. O que seria a confiabilidade reteste? O nome mesmo já diz. É a estabilidade que aquele instrumento ou aquele teste tem quanto à dimensão temporal. Você pode aplicar, reaplicar, ele vai estar estável ao longo do tempo, né? Então, o objeto que o teste avalia, ele tem que ser estático, né? E você pode aplicar o mesmo instrumento ao mesmo informante 2 ou 3 vezes, em tempos diferentes, e ele sempre vai te dar o mesmo resultado. Então, por exemplo, se o paciente é hipertenso, você vai detectar a hipertensão através do teste diagnóstico que você esteja aplicando. Se for várias vezes no dia, se for de mês em mês, ele sempre vai te dar a mesma medida, caso o estado de hipertensão daquele paciente não teve melhora. A confiabilidade de aplicação é quando você confia que o seu teste, o seu instrumento, ele sempre vai te dar o mesmo resultado quando aplicado por operadores diferentes. Isso significa que o instrumento ele é o mais estruturado possível em termos de aplicação, para que ele não possa sofrer influência de quem está manipulando ou utilizando esse teste ou esse instrumento. Isso significa que 2 aplicadores, né, utilizando esse instrumento para o mesmo paciente, eles vão identificar, ou para o mesmo informante, eles vão identificar a mesma medida e a mesma mensuração. Não vai ocorrer variação da medida em função de quem está utilizando o teste diagnóstico. E a confiabilidade de avaliação significa a equivalência de julgamento do resultado do teste por diferentes operadores. Por exemplo, um exame de raio-x. Todos os médicos que avaliarem aquele exame de raio-x, eles têm que fazer o mesmo diagnóstico, encontrar, né, os mesmos objetos, as mesmas imagens. Não vai haver uma variação de acordo com quem está fazendo o laudo em relação àquela radiografia. Então, isso significa que o instrumento ele vai ter uma padronização de critério e de procedimentos de avaliação. Para poder avaliar essa confiabilidade, você pode ter 3 avaliadores fazendo análise do mesmo exame e eles terão o mesmo resultado. Para poder medir essas classificações e essas confiabilidades, a reteste, a de aplicação e de avaliação, a gente utiliza alguns métodos estatísticos. Então, quando se tem variável contínua, a gente pode avaliar através do coeficiente de correlação de Pearson as diferentes medidas e ver se elas checam ou não checam. Quando se tem variáveis ordinais, como medidas dos testes ou dos instrumentos, a gente pode utilizar os coeficientes de correlação de Spearman. E quando você tem variáveis nominais, pode fazer o percentual de concordância simples, que não é muito indicado, porque ele traz algumas deficiências, e o mais indicado é o índice de capa,
que considera os acertos e erros aleatórios dentro desses testes. Bom, acho que o que eu tinha para dizer, né, era isso. Aqui foram algumas referências e estou à disposição, né, para alguma pergunta, alguma dúvida, tanto agora quanto posteriormente, se vocês tiverem interesse. Bom, obrigada, Fabi, foi ótima a tua apresentação. Eu queria abrir agora no momento para o pessoal que está com a gente aqui pela videoconferência. Nós temos o INCOR, Universidade do Amazonas e Maternidade, né? Então, gente, se vocês tiverem algum ponto para alguma crítica, alguma sugestão, algum comentário, alguma pergunta sobre o tema, se quiserem que ela repita alguma coisa que não ficou clara, aproveitar esse tempinho aqui, esses últimos 20 minutos. A Fabi falou que ou ninguém entendeu nada ou entenderam tudo, então, se não tem pergunta, né? Então, aqui por e-mail, no nosso Conitec em Evidência, nosso e-mail, a gente recebeu aqui uma pergunta sobre a Portaria 199 de 2014, que estabeleceu a Política Nacional de Doenças Raras. Como o Ministério espera viabilizar os testes diagnósticos para confirmar diagnósticos de doenças raras? Tem alguma coisa para falar sobre isso, Fabi? Não, isso é mais específico em relação a uma política nacional, né? Assim, as doenças raras, por ser raras, elas trazem algumas dificuldades na sua natureza. Dentre elas, a de diagnóstico, né? Eu não sei, assim, em relação à sua pergunta exatamente, qual seria, né, a proposta, o que é que o Ministério pensa em viabilizar de teste diagnóstico. Mas o que eu posso te responder, Rafaela, é que os diagnósticos, eles não são fáceis de se fazer. E nem sempre também o diagnóstico que indica, né, assim, uma suspeita de alguma doença, ele necessariamente, né, confirma isso. Então, nós temos alguns tipos de diagnósticos, por exemplo, diagnósticos diferenciais, e temos alguns diagnósticos que são muito característicos da doença. Quanto aos específicos utilizados em doença rara, eu não saberia te informar. Mas acredito que é importante se fazer diagnóstico para, né, saber com o que você está trabalhando e poder atuar nisso. A gente recebeu também um outro e-mail aqui da Eliane Molina, parabenizando a aula, muito didática. Parabéns, Fabi. Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta. Tem alguma pergunta no Twitter? Claro. Então a aula foi ótima, foi didática, ninguém tem dúvida. A gente recebeu uma outra pergunta de outra Rafaela, aqui. Ela perguntou: predição e acurácia diagnóstica podem ser sinônimos quando avalio desfechos em estudos sobre testes diagnósticos? Predição, na verdade, é o que o seu teste diagnóstico ele detecta em relação àquela situação. Então, é o que ele prediz, né? A acurácia diagnóstica é uma predição, mas é uma predição correta, né? Porque é aquela predição que ele te diz: olha, ele detectou a doença no indivíduo doente e ele detectou a ausência da doença no indivíduo que não está doente. Então, é a predição correta que aquele teste diagnóstico faz, tanto para detectar a doença, quanto para detectar a ausência da doença, né? Essa é a acurácia diagnóstica, que é a predição correta. Agora, tem a predição equivocada dos testes. Quais são? Os falsos negativos e os falsos positivos. É quando o teste diz que você tem a doença, quando na verdade você não tem, ou quando o teste diz que você não tem a doença e na verdade você tem. Tem algumas variáveis que podem interferir nessa predição equivocada, que não é só a capacidade de detecção ou de predição do teste.
Por exemplo, teste de gravidez. A depender do teste de gravidez que você utiliza, às vezes não tem tempo suficiente, né, para o marcador de gravidez estar lá suficiente para ser detectado. Então, às vezes o teste diz, olha, você não está grávida, e na verdade você está. E se você repetir aquele teste com mais tempo, ele vai te dar um resultado diferente inicialmente, né? Então, assim, eu espero que tenha ficado claro. A acurácia diagnóstica é uma predição, sendo que é a predição correta do teste, tanto para detectar a doença, quanto para não detectar a doença. E as outras predições que o teste faz são equivocadas, são erros, né? Seja para falso positivo ou para falso negativo. Então, o Charles Cachoeira agradeceu pela explicação clara e objetiva e está perguntando em relação aos Companion Diagnostics, como deve ser feita a sua avaliação de tecnologias em saúde? O que difere de uma teste tradicional para medicamento? Seria a diferença entre a teste para diagnósticos e a teste de medicamentos. Não sei o que é esse companion. Mas talvez seja essa questão da diferença entre a avaliação entre os diagnósticos. A avaliação, se você pensa assim, em avaliar uma qualidade de um teste diagnóstico, né, se é isso que você está querendo falar, não sei se eu entendi direito, ele é feito mais ou menos exatamente como eu disse, com aquela tabela 4x4. Você vai fazer uma revisão da literatura, vai buscar na teoria qual é o teste reconhecidamente como um teste padrão ouro para aquele diagnóstico que você quer. E aí, o novo teste, né, que você está querendo implementar no mercado, ou vender, ou incorporar em algum estabelecimento de saúde ou sistema de saúde, ele vai ser comparado com esse teste padrão. E aí você vai calcular a acessibilidade e especificidade desse teste e os valores preditivos, tanto positivo quanto negativo, desse novo teste. E vai ver se ele se aproxima ou quanto ele está, né, próximo ou não desse teste padrão. Considerando isso, que seria, né, se eu puder fazer uma relação com a ATS, né, isso seria a eficácia e a efetividade dos medicamentos, quando você avalia a segurança e eficácia, você estaria avaliando isso. E depois você leva em consideração o custo. Então, o custo desse teste diagnóstico padrão e o custo desse novo teste que está querendo ser incorporado ou ser comercializado no mercado. E aí você vai fazer uma avaliação, se compensa ou não, né, adquirir esse novo teste, tendo como padrão, né, ou tendo como referência, o melhor teste para aquele diagnóstico. Acho que é isso. Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta. Não, a última foi do Charles. É um desafio, né, Fabi? Tem uma diferença importante aí entre a avaliação dos testes diagnósticos, a quantidade de evidências disponíveis também, né? Uma outra sugestão também é, a depender do resultado que você tem, de sensibilidade e especificidade desse novo teste, é você introduzi-lo como um teste sequencial. A depender do custo, você pode manter o que se tem e considerar ele, se ele for muito bom e muito caro, como uma última opção de diagnóstico, caso o que se tem ainda não é o suficiente para confirmar, né, a doença ou o que se quer. É uma opção também. Tá, pessoal. Obrigada, Fabi, pela paciência, pela exposição. Obrigada a todos que estiveram acompanhando conosco essa videoconferência. E nós convidamos vocês para estarem conosco aqui no nosso próximo encontro, que será no dia 14 de agosto, com o tema Estudos de Vida Real, Aplicações e Visão Crítica, que será apresentado pelo Dr. Augusto Guerra, da UFMG. Então é isso, pessoal. Dia 14 de agosto, às 16 horas, estaremos aqui de novo. E estejam aí conosco. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada.